Então, pessoal, no PVM Podcast de hoje, nós teremos Diogo Monzo, um grande, excelentíssimo pianista e compositor, que vai nos brindar hoje contando um pouquinho da sua biografia, da sua história, de onde vêm as suas inspirações para as composições, vai falar também sobre a sua visão de improvisação e também explanar um pouco sobre o que ele está desenvolvendo no seu doutorado na Unirio. Com vocês, Diogo Monzo. Olá, tudo bom, Pablo? Prazer estar aqui com você, pessoal que está assistindo, né? Que vai assistir, seja boa tarde, bom dia ou boa noite. Sempre um prazer falar sobre música e sobre improvisação. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Por favor, Diogo, vamos lá, conte um pouco sobre a sua história. Quem é Diogo Monzo, de onde você veio, qual foi o seu percurso musical inicial e depois é com você. Eu sou de Barra do Piraí, interior do Rio, que é uma cidade da região sul-fluminense. Eu nasci ali, né? E comecei a estudar música ali. Eu comecei a estudar música. Comecei cedo, mas eu comecei a estudar no instrumento de percussão, né? Eu gostava de tocar pandeiro, tantã, tubadora. E eu tocava um pouco de teclado também, né, quando eu era mais novo. E eu só fui mesmo ir pro piano, que é meu instrumento principal hoje, quando eu tinha acho que uns 15 anos, mais ou menos. Que aí eu decidi focar, assim, no piano, né? E aí, como no início eu estudava com um professor de piano, que ele morava assim, era meu vizinho, assim, da mesma rua. E depois eu procurei uma escola de música, que era a escola de música da Associação Batista Fluminense, que era em Barra do Piraí, na Segunda Igreja Batista. E ali comecei a estudar piano. E ali, de fato, eu costumo dizer que eu comecei a minha carreira musical, porque ali eu fui estudar tudo, né? Teoria, canto, regência, piano. E aí, a partir dali, eu decidi mesmo ser músico. Dali eu fui para o Conservatório Brasileiro de Música, me formei em piano, bacharel em piano, que foi com a orientação da professora Maria Tereza Soares. Depois eu terminei a minha graduação, acho que em 2007, mais ou menos. Uhum. Depois eu fui estudar, vim para Brasília, aí fiz mestrado na UNB, que eu terminei, foi lá onde conheci o Pablo, inclusive, lá no mestrado da UNB. Lembra o nosso primeiro trabalho junto? Foi ali que a gente se conheceu, né? Foi, nós fizemos um trabalho para a professora Isabel Montandon, não me recordo bem qual foi o tema do trabalho, mas foi ali que nós nos Alguma conhecemos. coisa. Aí a gente viu ali que a gente tinha tudo para ser amigo, né? Que a gente tinha muitas coisas em comuns. Foi super legal. Aí como que um trabalho pode ajudar as pessoas a se conhecerem, né? Porque você tem que estar junto, conversando. E aí eu me formei ali, o quê? Foi em 2014, pá? 2017 foi quando ali, hein? Não me Ali, lembro. eu acho, amigo, que você se formou em 2016, ou 16. 17, foi um dos dois. É. Aí agora eu tô terminando o doutorado, que, né? Tô prestes aí a fazer a minha defesa final. Já tô na final do processo. E tanto meu mestrado quanto o doutorado, ele tem um foco maior na improvisação, né? Porque o piano, quando eu fui pro Rio estudar piano erudito, né? Fazer bacharel em piano, eu só tinha estudado assim, praticamente a vida toda piano erudito. Uhum. E lá no Rio eu conheci mais essa coisa do piano popular. Tive um professor que me ajudou muito nisso, que foi o professor Roberto Alves. E lá no Rio, inclusive, eu acabei conhecendo o Luiz Essa, que virou tema da minha pesquisa de mestrado. Não conhecendo o Luiz, né? Conhecendo a história, a música e tal. E acabei entrando para essa coisa de tocar piano popular, música improvisada, que realmente virou. Foi um encontro, assim, né? Uma paixão. Resumi aí, bastante. E aí eu tenho Bastante coisa. carreira, é. Eu nem sei quanto tempo de carreira eu tenho, mas já tenho uns anos. Nossa, Diogo, que coisa interessante. Na verdade, eu vou pedir para a gente voltar um pouco, porque eu gostaria de entender a relação da música, da igreja, como que surgiu essas oportunidades. Nas nossas conversas, você sempre me disse quanto que a igreja foi importante para você, inclusive no lançamento do seu primeiro CD, né, que você gravou os hinos.
mas eu quero entender um pouco melhor, por eu pertencer ao catolicismo, eu entender melhor como que a igreja protestante, ela te oportunizou essa não só vivência da música, mas também alçar voos em questões de liderança de música e também na própria improvisação. Então, quando eu fui para estudar na escola da Associação Batista Fluminense, que era na Segunda Igreja Batista, em Barra do Piraí, Uhum. eu tive a oportunidade de conhecer uma igreja protestante, né? Que é a Segunda Igreja Batista, é uma igreja protestante, né? No Brasil é chamada evangélica, né? Uhum. E ali eu descobri que as igrejas mais tradicionais, né? Que são as batistas, as assembleias, acho que é presbiteriano e tal, elas têm elas dão um grande valor para a questão da música, né? E informar a gente, né? Para tocar, faz parte da cultura ali da igreja, né? Então é por isso, inclusive, que eles têm, é muito comum essas igrejas, em especial as batistas, que é onde eu tenho mais conhecimento, terem escolas de música, né? E essas escolas de música acabam atendendo os membros da igreja, mas até atende muitas pessoas de fora, né? Eu, por exemplo, era de fora. Mas isso cria uma cultura de música na igreja, né? Então é comum essas igrejas terem grupos instrumentais, mini orquestras, outras orquestras maiores, terem vários níveis de coros, né? Coros com criança, coros com adolescente, com adulto e tal. E ali eu fui conhecendo toda essa cultura, né? Fui recebendo tudo isso ali, porque eu acabei as atividades da escola acabaram me levando às atividades da igreja. E eu fui me envolvendo ali, fui tocando nos cultos da igreja, participando de projetos musicais, de ensaios. É muita coisa assim, né? Eu nem consigo lembrar tudo, né? Você sabe que minha memória é meio ruim, né? Eu tenho plena consciência disso. Pode ir lá. Mas assim, é uma vivência de música que eu acho que nem uma nas universidades tem. Porque ali você lida desde música com criança até adulto, né? De diversas formas, assim. E as igrejas também acabam produzindo congressos, encontros. Então, assim, é uma coisa inacreditável. Ali, a igreja foi importante para mim por várias coisas. A primeira é que eu pude ter essa formação, né? Essa vivência, que é uma vivência tanto de estudar, de receber conhecimento, mas de praticar, né? A primeira vez que eu toquei com uma orquestra foi na igreja. A primeira vez que eu acompanhei um coro foi na igreja. A primeira vez que eu toquei com banda, assim, né? Tipo baixo, bateria e tal, foi na igreja. Então, assim, foi tudo ali, né? A primeira experiência. E isso é bom porque ali você acaba fazendo num ambiente que é um ambiente mais amoroso, né? Não é esse ambiente artístico que a gente tem hoje, né? E aí quando você vai para o meio profissional, você já meio que está preparado ali, né? Porque eu acho que essa vivência da igreja, ela te ajuda a preparar numa coisa que as escolas de música, as universidades não ajudam, né? Que você sabe muito bem que é a questão emocional, né? De estar no palco, de enfrentar, né? Eu acho Com que essa certeza. igreja me ajudou nisso, né? Ter essa tranquilidade no palco e tal. Então, a vivência que eu acho que é a mais importante, né? Isso é a primeira coisa que a igreja foi muito importante na minha formação. A segunda coisa é que a igreja me apoiou financeiramente, né? Quando eu fui estudar fora, fui para o Rio, eu não tinha condições financeiras de estudar e tal, e passava muita dificuldade. Naquela época é uma época diferente do que é hoje, né? A gente não tinha muitas bolsas, quer dizer, eu nem sei se tinha bolsas, né, para aluno de universidade. Então era uma época bem diferente, né? E aí a igreja me deu uma bolsa, onde eles me davam um valor que me ajudava, que foi graças a esse valor que eu consegui poder estudar. Então, um apoio assim que eu tive da igreja. E a igreja nunca me pediu assim nada de volta, né? Apesar de eu ter ficado 11 anos tocando, né? Trabalhando na Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí, mas nunca foi nada assim, a gente vai te dar uma bolsa e você tem que ficar aqui, sabe? Tanto que eu saí tranquilo e a gente continua super bem a nossa relação. Então, assim, é uma coisa fundamental na minha vida, né? Eu não teria conseguido estudar se não fosse a igreja. E a formação musical, né? Que ampliou em muitos aspectos, né? Porque eu pude Olha, ter experiências diferentes de música. olha, Diogo, que coisa
maravilhosa que você falou. A gente nunca tinha entrado nesses detalhes antes, né? Apesar que as nossas conversas elas permeiam assuntos infinitos, né? De galáxias de bem distantes, mas nossa, que verdade incrível. E eu nunca havia imaginado, nem parado para pensar o quanto que a Igreja Batista poderia ter te oportunizado uma praxis musical verdadeira, cotidiana. E eu acredito também que foi muito importante porque, se eu não me engano, você regeu orquestras, não chegou a reger? Você fez projetos, você também exerceu posição de líder, não foi? Foi, depois, nos últimos anos lá, eu acabei exercendo uma função de liderança, né, de estar ali gerenciando a parte musical da igreja, que era bem grande, né, que ia desde coros graduados a projeto social, a escola de música, a grupos diferentes de... E naquela época a gente já tinha uma orquestra, né, era uma orquestra de adolescentes, né, alguns adultos faziam parte, né, alguns jovens mais velhos, e dali a gente acabou formando músicos bons, né, que hoje estão aí tocando, tanto na região quanto em âmbito nacional, assim. Foi legal também essa coisa de exercer essa questão de liderança, né? De ensaiar orquestra, ensaiar coros. Então, assim, é uma vivência que eu acho que não tem lugar nenhum, né? Não sei, você conhece algum lugar assim? Que tenha tanta oportunidade, tanta Meu vivência? amigo, olha, eu vou ser sincero, eu não me recordo. Eu me lembro da Escola de Música de Brasília, porque de longe, assim, foi o que há de mais importante em termos de ensino de música na minha vida. Isso não tem como dimensionar. O que eu tive na Escola de Música de Brasília foi um pouco parecido com o que você disse, porque o currículo da escola, pelo menos na minha época, antes da reforma, ele era um currículo muito pesado. Nós tínhamos que cumprir diversas cargas horárias, seja da parte do seu instrumento que você escolheu, o curso, né, que você está fazendo, ou a parte de música de câmara, a prática, por exemplo, se você fosse de instrumento de orquestra, tinha que cumprir a prática de orquestra, você tinha que cumprir a parte de apreciação para contar nos pontos que você viu, concertos. Então, de longe, a vivência que eu tive na escola de música, ela não foi tão íntima, mas ela foi muito importante por causa das algumas matérias que eu tive foram com grandes homens, assim, grandes pessoas, né, como Marden Malouf, foi o tradutor do Schoenberg, né, do Harmonia do Schoenberg, aqui da segunda edição, posteriormente a edição do Nepomuceno. Ele ele fazia algo muito interessante que eu já falei no podcast com o Rodrigo, que ele no final do semestre ele oportunizava a gente criar arranjos, mesmo que simples, do nosso trabalho para orquestras ou grupos que tinham instrumentos de orquestra. E mas nada comparado com essa vivência sua de liderança, essa vivência de ter que tocar toda semana, de estar no palco toda semana. E como você disse, para o músico lidar com essa não só ansiedade, mas a cobrança, seja direta ou indireta, é algo que faz parte da história dele para construir confiança, saber que ele tem a sua própria voz e que ele é digno de ser escutado, independente do que ele toca, independente do estilo, independente de qual é o repertório que ele está performando. E isso que você diz é muito, muito, muito importante, porque a construção disso de forma cotidiana, você forma músicos que detêm um poder naquilo que eles falam, né? Eles têm uma força muito grande e é quase que natural, né? Não existe nada que é artificial, nada que você tem que preparar demais para chegar naquele momento de estresse e passar por ele. Não, a relação do artista com o palco é algo muito, mas muito natural. Isso é algo que eu vejo em você, eu vejo na sua performance, né? Desde quando a gente se conheceu, eu falo que para você tocar piano é muito fácil, né? E você fala, mas é fácil. Ah, mas tem a ver com esse estado de emocional, né? De estar mais tranquilo, né? De ter feito isso muito tempo, né? E ter tido a oportunidade de lidar com como é que eu posso dizer? Várias alterações emocionais dentro de um ambiente que não tinha aquela cobrança profissional, né? Então você vai desenvolvendo essas capacidades, que eu acho que é muito importante, que é só o tempo mesmo que dá pra gente. Então isso foi fundamental nesse sentido. Olha, e qual seria o espaço da improvisação nesse ínterim, tanto da igreja quanto do Conservatório Brasileiro de Música? Porque eu lembro também de muitas nossas conversas, se você puder explicitar,
Porque no Conservatório Brasileiro você chegou também a fazer a parte erudita e que como que a improvisação ela entra nessa sua formação da igreja do conservatório? Cara, a improvisação, eu acho que ela tem a ver um pouco com o meu temperamento também, sabe? É, acho que Vai, desculpa. Só quem faz conhece sabe. parte da minha formação mesmo, ser humano, né? A forma como Uhum. eu lido com as coisas e tal. Mas a improvisação musical mesmo, eu passo a entender ela, assim, né? Eu tinha muito essa coisa de sentar no piano e tocar, assim, né? Ficar tocando sem compromisso e tal. Mas ter uma consciência da improvisação, né? Conhecer o campo e explorar, assim, eu diria que isso foi mesmo lá no Rio mesmo, no Conservatório Brasileiro de Música. Quando comecei a conhecer um pouco sobre piano popular, sobre harmonia funcional, tá? Aí eu acabei absorvendo essa coisa da improvisação, porque eu acho que isso não tinha ainda na minha formação de pianista erudito. Eu tive mesmo quando eu fui conhecer essa coisa do piano popular, que em níveis de formação são diferentes, né? E, Entendi. e aí eu comecei a lidar, a entrar mais no campo, né? A pesquisar, a estudar, a ler sobre, a ouvir muito, né? Artistas que trabalhavam com isso. Foi um mundo que se abriu, que é um mundo imenso, né? Eu acho até que a improvisação musical ela me ajudou a melhorar como músico em alguns aspectos. Quais aspectos seriam esse, meu amigo? Porque a gente sabe das dificuldades, da entrega que nós temos que ter na carreira de um músico de concerto, mas a improvisação ela exige igual ou mais por causa das suas particularidades. O que que você pode me dizer que esse mundo se abriu para você? A improvisação ela me levou a estudar de forma mais consciente questões teóricas musicais, né? E aí, de certa forma, eu comecei a olhar para a música e ter uma noção maior, assim, mais ampliada, né, daquela performance, do que estava acontecendo. A improvisação me ajudou a melhorar muito a questão da minha audição, né, percepção musical também. E prática em conjunto, né, a, a ouvir o que o outro está tocando, a ter uma percepção melhor daquela performance, do que está acontecendo, né, de como essas interações que estão ocorrendo e também com relação a, eu diria, empatia musical, né, a saber que é uma construção conjunta ali, né, eu tenho que dialogar com o outro, não só tipo estudar um concerto para piano, tá focado naquilo que eu tenho que fazer e ir lá tocar. Não, a improvisação abriu para mim assim uma forma de ver a música que mudou até na música erudita mesmo, né? Então, para você, a improvisação, ela abre significados, não só na prática, mas na vida musical, que a vida de concerto antes não tinha possibilitado, ou talvez com o mesmo nível, com a mesma intensidade. Seria isso? Eu acho que não tinha me possibilitado ainda, né? Isso eu adquiri com a improvisação musical, com as práticas de performance improvisada, né? Que nem toda prática de performance improvisada ela é totalmente improvisada, né? Mas é uma linguagem diferente da música erudita mesmo. E, essa prática, eu acho que essa prática construtiva em conjunto, né? Que acaba te levando a um nível de criatividade, exige mais de você no sentido de ter uma visão mais ampliada do que está acontecendo. Apesar que, depois que eu tive essa noção e eu fui fazer, tipo, sei lá, por exemplo, naquele meu último trabalho sinfônico, que foi o concerto Carioca número 2 do Radamés, eu olhei para a minha visão musical ali, meu envolvimento estava muito mais ampliado já, entendeu? Eu estava ligado mais num todo do que no que eu tinha que fazer, né? Então, é uma forma de performar que me ajudou a interagir mais com o todo, né? E eu acho que fica mais interessante. No final, o resultado acaba saindo mais interessante.
Não que seja só a improvisação que possa possibilitar isso, mas no meu caso foi, né? Porque foi um Nossa, leque que... Diogo, que coisa interessante. Eu vou querer polemizar um pouco. Você falou uma coisa anteriormente que eu vou querer voltar só um pouquinho, que nem que mesmo que haja improvisação de certa forma, que haja a chancela da improvisação musical, que não de fato a música é improvisada. O que você poderia falar um pouco disso? Se você gostaria de falar, explicar um pouco para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Não, quero dizer o seguinte, nem toda performance que tem improvisação, ela é toda improvisada, né? Pode ter momentos em que você está tocando um arranjo e aí dentro daquele arranjo você vai ter uma hora que você vai improvisar. Essa é uma questão, né? Mais da prática mesmo. E também tem outra questão que a gente discute muito na prática, que será que o músico está improvisando mesmo ou será que ele preparou aquele solo e está tocando na hora? Não tem como saber, né? Uhum. Mas o que eu quis dizer foi mais no primeiro sentido, né? Que a música, a performance improvisada, ela não necessariamente precisa ser toda improvisada, né? Ela pode ter momentos ali que você está tocando uma coisa escrita ou seguindo alguns parâmetros, improvisando entre outros, né? Ou dentro daquela performance você ter momentos para improvisação. Porque a improvisação hoje ela está dividida em dois campos, né? O que a gente chama de improvisação idiomática, que é uma improvisação dentro de linguagens, né? E aí você pode dizer que é uma improvisação feita dentro de parâmetros. E a chamada free improvisation, né? Seria uma performance onde você tenta criar toda a performance a partir de uma improvisação, né? O que também é discutível, né? E sobre isso é muito interessante. Eu claro que nós já conversamos muito, né, sobre isso, mas eu gostaria que para os nossos ouvintes você pudesse explicitar um pouquinho qual é a diferença entre essas improvisações idiomáticas e livre improvisações, quais são os espaços nos quais elas acontecem e há alguma diferença delas conectada ao mercado fonográfico ou cada uma serve diferentemente à indústria da música? As improvisações idiomáticas, elas são bem mais, como eu posso dizer, populares, né? Eu não sei se essa palavra é boa. Porque você tem ali os estilos, né, que já se afirmaram, né, com os anos. Por exemplo, tem o jazz, o choro, a bossa nova, a salsa e por aí vai. Você tem ali essas linguagens musicais, né, que se apropriaram muito da improvisação dentro dos seus estilos, né, das suas formas de se fazer música. Então, quando você vai tocar uma linguagem dessa, que é uma improvisação idiomática, espera-se que você tenha domínio daquela linguagem, né? Que você vai trazer aqueles idiomas, né? Trazer aquelas referências da própria linguagem, né? Que você vai tocar dentro de uma linguagem, né? E quando você vai. E aí, então, nesse sentido, tem toda essa expectativa. Então, você precisa conhecer a linguagem, você precisa conhecer os artistas, você precisa ouvir muito, né? Ver, ter um conhecimento do que foi feito e o que é feito hoje. E a partir dessas linguagens se criaram grandes escolas, né? Você estudou lá nos Estados Unidos, você sabe, né? Grandes escolas para ensinar jazz e tal. E dentro do próprio jazz tem várias subcategorias, né? Vamos dizer assim. Tem o bebop, ragtime, por aí vai, né? Sim. Então tudo isso é linguagem que você precisa conhecer para tocar, para você reproduzir aquele estilo que se consolidou com os anos. A improvisação livre, embora alguns autores hoje já discutam essa questão dela ter já uma história, ter já, né, características que fazem te remeter a ela e tal, ela tem uma intenção de ser uma improvisação mais livre, né? De não se apegar a um idioma específico, de buscar novas formas de se criar e tal, né? Experimentações. A improvisação livre, por exemplo, é um campo onde se desenvolve muitas técnicas estendidas do instrumento, né? Porque tenta ser outras formas de se tocar um instrumento. Então, teoricamente, seria um campo mais aberto a, a essa criação no todo, né? Onde a improvisação seria o grande mediador
para que essa criação ocorra, né? Mas então seria basicamente essas duas diferenças. Uma que você vai reproduzir idiomas, você vai buscar retratar aquilo que já foi produzido historicamente, embora um performance possa sempre inovar, né? E a outra é uma construção onde basicamente, né, ela não está baseada nesses idiomas, ela tá baseada mais, eu diria, nas interações, dentro daquilo que está se propondo dentro daquela prática, né? Uhum. É um campo complicado, né? Estou tentando falar de uma maneira mais simples. Eu sei, sabemos das complexidades que envolvem, né, não só para a academia, mas até para hermenêutica, a interpretação do que é improvisação livre. E diante disso tudo, Respondendo aquela coisa que você perguntou do mercado, a aham, improvisação idiomática tem um mercado consolidado, né? Que é uhum, dentro desses estilos, né? A improvisação livre, eu acho que ela não alcançou esse status, né? Eu não conheço alguém que possa falar assim, eu vivo de improvisação livre, né? Ela acabou ficando mais dentro de universidades, em áreas de pesquisa, né? Principalmente áreas de pós-graduação, em alguns festivais que produzem, né? Que geralmente às vezes é apoiado por alguma universidade, ou pequenos lugares que produzem, né? Que tem esse tipo de arte experimental, né? Vamos chamar assim, arte contemporânea. E ali acaba tendo, em algum momento, práticas de improvisação livre, né? Então não é algo que se consolidou assim, com o mercado, embora existam selos, né, que falem sobre isso, revistas e tal, mas acho que não tem comparação com então, improvisação. pegando esse gancho, você que é um artista ímpar, que produz diversos trabalhos extremamente autorais, com muito pensar sobre essas nuances do que é a improvisação. Aí eu gostaria de te perguntar, você tem intenção de lançar algum álbum ou realizar alguma performance de improvisação livre? Porque você já tem um público construído dentro desse nicho, dessa percepção de improvisação idiomática, do que é um samba, do que é um baião, né, do que é um frevo. E você pretende um dia fazer algum trabalho de improvisação livre? Totalmente de improvisação livre, não. Uhum. Mas eu já, por exemplo, no meu último CD Sebastiano, eu tenho ali uma performance, que é um duo com violão com a Roberta Mourim, que é improvisação livre. Dentro dessa questão que envolve o campo, né? Uma busca de reproduzir essas questões ali. Qual que é a música, Diogo, que você fez, só para o pessoal Ai, saber? Opto hashtag 2, acho que é isso. Ou hashtag 1. Não, acho que é hashtag 2. Tá bom. Tá no seu último CB, Sebastiana. É. Você já vai voltar a falar dele, você vai falar de todos os seus trabalhos. E para a gente, para não ir muito, porque acaba que você está trabalhando isso no seu doutorado. Se você quiser falar agora, o Diogo, há alguns anos, ingressou na Unirio com um doutorado abordando esse tema da improvisação e algo muito interessante. A gente até teve a possibilidade de apresentar na mesma conferência, ele na área da improvisação e eu na área da musicologia, foi na Universidade de Aveiro há alguns anos, e foi uma viagem incrível, né? Porque a gente conseguiu conhecer Fátima, conheceu vários lugares em Portugal, e eu queria saber o que você está abordando no seu doutorado e você pode falar o que você quiser, meu amigo, acerca da improvisação. E a última, talvez, questão acerca de improvisação é se é possível traçar uma definição do que é improviso. Interessante. No meu doutorado, eu tenho a improvisação ali, né, musical, como lugar onde o estudo acontece, mas na verdade eu estou estudando o músico, né, o ser humano. É uma junção da música com a psicologia cultural e E aí eu estou estudando, como eu poderia dizer assim, de uma forma menos acadêmica, estou pensando. Acadêmico. Eu estou pensando, como se eu estivesse estudando como os seres humanos interagem naquele momento de improvisação, que no caso é a improvisação livre, né? Como essa interação acontece e como ela produz certos resultados, mas eu não tenho interesse no resultado, em si no processo, né?
E aí, então é uma tentativa de analisar e estudar esse processo. E eu estou tentando desenvolver uma metodologia onde você consiga estudar o processo na hora que ele acontece, né? Olha, ótimo. Eu não vou pedir para você entrar em detalhes, porque o seu trabalho é um trabalho de peso para a sua área, e uma vez que findo, aí as pessoas vão saber. Mas eu só tenho uma pequenininha pergunta acerca disso. É possível compreender o processo? Então, aí a gente vai saber no final. Mas é uma tentativa, né? Agora, talvez não consiga compreender todo o processo, né? Aí tem que esperar eu olhar o resultado, né? Que é o que a gente está fazendo agora, analisando todos os dados. Mas. hum, não sei, acho que todo o processo não dá numa tese. Eu Mas provavelmente. partes dele, né? São perspectivas as quais você consegue enxergar. É isso. Porque a improvisação é uma coisa interessante, porque principalmente a improvisação livre. Teoricamente, quando você tem uma gravação que você vai ouvir, aquilo já não é mais uma improvisação, se você pensar, né? A improvisação já foi. Tem um registro ali da performance, mas a improvisação mesmo já não existe mais, né? Porque a improvisação, você falou de definição, né? Seria uma prática que não importa qual seja a forma que a criação aconteça, não importa quais sejam os meios que estão sendo, que os músicos estão lançando mão, mas a improvisação é sempre esse momento em que o músico, sozinho ou com outro músico, ele está criando naquele momento, né? Durante a performance musical. Eu acho que essa seria uma boa definição, né? É uma criação que ocorre no momento da performance musical. E se é uma, não é uma criação que ocorre antes nem depois, é aquele momento ali, né? Então acho que Para essa. nós, né? Mas para a audiência e para não só para o músico, para nós, elas acontecem naquele momento. Mas será que de fato as heranças que permeiam as idiomáticas, ou todo o contexto da música no, no performance, daqueles que participam, são agentes da performance, será que não contam como parte também da improvisação? Conta, né? Porque o músico vai levar para a performance aquilo que ele tem, né? Ou seja, sua história de vida. Mas essa história, essa criação que vai abranger tudo isso, toda essa complexidade do ser humano, né? E dos seres humanos, né? Porque a gente vive num mundo. Ela vai, ela precisa acontecer no momento da performance para ser uma boa compreensão de improvisação, né? Que é aquela criação no momento da performance. E aí, como o músico é um ser complexo e histórico, ele vai trazer toda a sua história. Mas a criação, ela ocorre naquele momento, abarcando tudo isso, né? Filosoficamente, né? Você que gosta de filosofia, aí é uma coisa muito mais complexa, né? Se a gente for Sim. discutir a questão do tempo, né? Se a gente for discutir essas perspectivas, psicologicamente também é muito interessante, né? Porque você vai estudar a psique, etc. Aí é uma coisa muito mais ampla, né? Mas É pensando, quase, é quase que a gente vai tentar entender por que que aquele indivíduo, no seu livre-arbítrio, escolhe, realiza aquela escolha, perdão, naquele instante para aquele contexto. sim. E essa ideia do tempo é muito interessante também quando você quer filosofar, porque se você pensar, se eu estou tocando eu e você, o presente para mim, será que é o mesmo que para você? Ou será que é algo que eu estou tocando nesse momento é um presente para mim, mas para você pode ser um passado, que você já está ouvindo aquela ação que já aconteceu. Então, né? Mas de uma forma simples, a improvisação traz essa ideia de algo que você está criando na hora ali, né? Naquele momento. No momento da performance musical. Eu acho que é até mais legal de pensar. Isso é incrível, Diogo, porque voltando um pouco nas biografias, né, essa questão da biografia que cada músico carrega, não sei se biografia a gente pode chamar, então vamos botar da história, né? A história que cada músico carrega, aquilo que de certa forma é, está contido na sua vivência e percepção da realidade, e mesmo aquilo que ele também esquece. Se a gente coloca essa parte da tangibilidade e intangibilidade dentro do contexto, isso também acontece na hora da performance.
Porque muito daquilo que é tangível é permeado por algo intangível. E de que forma, até que ponto esse intangível ele influencia, ou também de que forma a gente pode compreender isso na performance em si. Né? Não estou dizendo que isso tem que ser uma área de estudo, mas são questionamentos que surgiram porque a dualidade do tempo, os chineses já estudavam isso há muito tempo, há muito, muito tempo atrás, né? E é algo que eu reflito bastante, né? Onde de fato algo começa? É somente quando é percebido ou há uma outra esfera na sua intangibilidade que permeia o acontecimento dessa existência na nossa percepção da realidade, né? Aí é realmente muito mais complexa a discussão, né? Filosofias, né? Café com Pablo, vai ficar um negócio assim maravilhoso. E aí é realmente difícil ter uma visão nesse sentido de criação em tempo real, né? Sim, sim. Seria. Mas eu acho que algo que eu tenho aprendido muito com você, tudo que eu sei sobre improvisação, vem de você, vem da história não só do Essa, né, que foi o trabalho de mestrado, mas tudo como que você cresceu, você mudou a sua percepção do improviso, até mesmo, isso para mim ficou muito claro na sua performance, né? Parece que houve uma certa ruptura. Você, ao mesmo tempo que rompeu-se muitos paradigmas, você ressignificou e criou o seu próprio. Acho que uma busca constante sua. E pegando um pouco o gancho disso, para finalizar, perdão, anteriormente, eu acho que os parâmetros eles vão ser infinitos, né, para a gente conseguir entender qual é a improvisação. E eu te agradeço por falar um pouquinho da sua pesquisa de doutorado. Para as pessoas que não sabem, o Diogo tem se apresentado em diversas conferências internacionais e conferências nacionais. E vai ser, se Deus quiser, um grande nome, não só da parte do piano, da improvisação no Brasil, mas também da área acadêmica, da pesquisa, da improvisação no mundo. E pegando esse gancho que eu falei anteriormente, o que é que você tem de discurso musical atualmente? Me conta um pouco da sua carreira, meu amigo. Como que como que começou essa história de gravar CD? Você já tem vários CDs gravados e por que gravar CD? Da onde vem essa inspiração para compor? Por favor, fale para nós. Então, quando a minha ida para o Conservatório Brasileiro de Música foi fundamental para definir o rumo da minha carreira, assim, o que eu queria ser como músico, porque ali eu descobri que eu poderia fazer um piano em que passe pela improvisação musical, onde eu possa misturar as linguagens que eu já absorvi enquanto músico, né? Entra aquela coisa que a gente falou, a história de vida. E aí, dentro desse sentido, eu posso superar essas barreiras, né? Que existem entre música. Eu não precisaria ter um piano que seja só erudito ou um piano que seja só popular, né? Falando em termos do senso assim mais comum, né? Então eu poderia juntar as linguagens e criar aquele som, aquela coisa que eu queria. E aí eu comecei a desenvolver isso nos anos. E isso não para nunca, né? A gente está sempre no processo de renovação. E eu acho que eu acabo desenvolvendo a minha própria maneira de criar, de tocar o piano, né? Dentro essa perspectiva onde eu sou livre para cada performance estar criando e improvisando. Então a performance minha hoje, ela passa muito pela improvisação, embora eu componha temas, né? E eu toco sobre esses temas, mas sempre tendo essa liberdade de criar ou recriá-los a cada performance. E é uma busca, eu diria, de tentar colocar no piano esses reflexos da pessoa que eu sou, né? Então isso envolve muito a época, né? Muito aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou estudando, que eu estou lendo, que eu estou tocando, né? E eu faço uma arte que é muito mais uma busca minha de passar essas experiências de vida para os ouvintes, né? Do que mesmo pensar num produto, né? Ah, isso aqui vai ser isso aqui vai ser aquilo e tal. Eu gosto mesmo dessa coisa do processo, né? Da experiência, assim. E é interessante porque você vai conseguindo nos CDs e nas gravações, né, nas performances, registrar momentos diferentes tocando as mesmas músicas, né? Isso é muito interessante de ver. Como que isso é feito, meu amigo? Como que você registra esses momentos? Explica um pouquinho Eu gravo para a isso, gente. então eu acabo
vendo uma gravação, sei lá, de 10 anos atrás, de uma música que eu toquei recente. E aí eu vejo o quanto que tá, sonoramente está diferente, né? E eu percebo também, lendo críticas sobre mim, sobre a minha obra, pessoas que escrevem, que de fato é perceptível uma identidade, né? Algo que eu venho desenvolvendo com os anos, que tem a ver com o meu jeito de tocar, né? Eu acho que isso é legal também, né? Porque você vai se tornando original, né? Vamos dizer assim. E isso é uma coisa legal. Eu gosto de perceber que isso tem acontecido, né? Porque quando eu comecei a querer gravar CD e tudo, é porque eu realmente tinha uma percepção, uma visão de música, de forma de se fazer música, e eu queria trabalhar nisso, né? Eu queria compartilhar isso com as pessoas. Então, ver as pessoas percebendo, eu acho isso muito legal, né? Não, de fato, a sua maturidade musical, ela alcançou esse status, claro, de unicidade, né? Você, não somente de unicidade, mas singular. Eu acho que você se tornou um artista mais único, você tem buscado esse discurso mais interno. E você acha que isso também tem a ver com uma maturidade como um homem, uma maturidade além da música que você alcançou ao longo desses anos? Ou isso claramente é uma coisa só relacionada à sua performance? Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que envolve tudo, né? Uhum. Tudo que vai acumulando, assim, de dias de vida, né? Formas de enxergar as coisas. Eu não enxergo mais uma performance como eu enxergava quando eu era mais novo, né? E a gente vai virando músico profissional, né? Vai entrando no mercado, trabalhando com gravadores, produtores, festivais e tal. E a gente vê também que o seu olhar sobre essa realidade de vida musical, de mercado, muda, né? Você para de ter aquela visão romântica, né? E aí você vê que a coisa é mais complexa do que essa visão romântica. Eu vou viver de música e vou tocar, né? E aí dentro dessas questões que você vai tendo que lidar, né? Que passam desde do produto que você tem para oferecer, você vai tentando construir e acrescentar, agregar dentro disso, né? Coisas que são suas também, crenças, formas de ver a música, formas de ver a vida, formas de ver essa coisa de ser artista, né? E uma série de coisas. Vai entrando tudo, né? A performance é um resultado disso tudo. Sim, porque, querendo ou não, a gente tem que sobreviver, tem que ganhar o pão, né? E a gente tem que encontrar um equilíbrio entre aquilo que a gente quer e também aquilo que se espera, né? De todos os lados, né? Tanto da audiência, quanto do produtor, quanto da gravadora, tem que encontrar um ponto de equilíbrio onde tudo possa coexistir, né? Às vezes vai um mais, outro menos, e por aí a gente vai levando, né? Tenta fazer as coisas que no final vão dar certo de algum jeito. E, meu grande amigo, me fala um pouco sobre os CDs que você está falando. A gente falou desse processo seu de amadurecimento, mas me fala dos CDs. Eu lembro, se não me engano, do seu primeiro CD, seu primeiro trabalho, foi a gravação do CD dos Hinos, né? Me conta, se você puder lembrar um pouquinho, não vou falar de todos os CDs, mas talvez dos mais significantes, se você puder falar para a gente, por favor. Então, eu tenho hoje 5 CDs, né? O primeiro foi um de piano solo, que é o Hinos Tradicionais, sobre uma nova concepção. O segundo é Meu Samba Parece Com Que é um CD que eu já trabalho as minhas composições. O terceiro é o do Luiz Essa, né? Onde a gente gravou ali a obra do Luiz, não a obra toda, né? Gravamos acho que 10 músicas, se não me engano. O quarto é o piano solo, de música brasileira. E o quinto é o Sebastião agora, que é uma homenagem à minha avó, que também são composições minhas. O Luiz Essa lançamos pela Fina Flor na época, gravadora, e o piano solo de música brasileira e o Sebastião lançamos pela Biscoito Fino. O CD de hinos e o Meu Samba Parece Com Que como é que fala? Independente. O Hinos Tradicionais é um CD marcante para mim, né? Porque eu tento pegar ali toda
Hoje eu não trabalho mais, há muitos anos que eu não trabalho mais na igreja, né? Acompanhando coro, tocando, etc. Hoje eu trabalho profissionalmente fora da igreja. Então, o Hinos Tradicionais, ele marcou essa minha saída da igreja, né? Todos esses anos de desenvolvimento, de estudo, de trabalho e tal. Então eu quis ter um marco para mim, né? Então eu decidi gravar esse primeiro CD. Então ali eu toquei hinos que fazem parte, né, dessa história da igreja protestante e que tinham algum significado para mim. E eu já faço esse piano improvisado, né? Eu tenho as melodias que são um guia e eu improviso sobre elas. É um CD ao vivo, né, de piano solo, improvisado ali, né? Que acabou virando um livro também, que eu acabei escrevendo uns arranjos para piano, mas o livro não é igual ao CD, né? Porque os arranjos não é uma transcrição, não. Então, se você for ouvir o CD, é diferente dos arranjos, porque ali no CD é mais uma improvisação mesmo. E marca esse meu início desse piano que eu queria fazer, que é um piano que passa muito pela improvisação musical. E não necessariamente uma improvisação musical focada em um estilo, mas mais uma improvisação musical focada naquilo que eu tenho absorvido como músico durante os anos, né? Então, cada período eu tô, de certa forma, diferente, né? Porque a gente está o tempo todo absorvendo coisas. Aí o segundo, ele é onde eu comecei a me arriscar em composições. O terceiro é o Luiz Essa, que era na época que eu estava terminando meu mestrado, eu queria ter um produto também que fosse além do texto, né, escrito. Então, já que era um mestrado sobre o compositor Luiz Essa, né? Então a gente decidiu gravar essa obra. Então é um CD em que eu estou muito influenciado pelo jeito do Luiz de tocar, né? Embora, claro, eu também esteja ali tocando e colaborando com aquilo que eu sou, né? Aí tem o quarto, que é o Filho do Brasil, que é o primeiro que eu lancei pela Biscoito Fino, que é um projeto também onde eu toco canções da música brasileira, principalmente do século XX, se eu não me engano. Acho que são 14 músicas. E também foi isso. Eu fui pro estúdio, eu tocava e improvisava em cada um desses temas e a gente acabou escolhendo quais dessas gravações ficariam no CD. E é um CD que tem muito da minha formação ali, que não só de música popular, mas de música erudita e uma série de outras experimentações, né? Eu nunca busco fazer um CD pensando assim, isso aqui vai ser um CD onde eu vou trabalhar samba jazz, onde eu vou trabalhar, sabe? Eu sempre quero passar quem é o Diogo daquela época, né? Para registrar esse resultado artístico, né? E o último é o Sebastiana, que é uma homenagem à minha avó. E são composições minhas também. E nesse Sebastiana eu já tenho experiências de improvisação livre, que é uma coisa que eu tô trazendo mais para as performances. Uma visão onde eu possa ter improvisação livre e improvisação idiomática junto, né? Isso é uma coisa minha também. Fantástico. Fala um pouquinho mais desse trabalho que você dedicou à sua avó. Como é que foi essa ideia de gravar? Então, é um CD que eu queria homenagear a minha avózinha, né? Que foi a pessoa, assim, que... Uma parte da minha vida foi criada por ela, né? E eu tinha muito amor e carinho, assim, uma relação, assim. Só que ela não chegou a ver porque ela faleceu no mês que a gente estava gravando, né? Uhum. E então são canções compostas naquele período de pandemia, né? Exceto tem duas músicas que eu já tinha escrito antes, já tinha até gravado. Eu regravei também no Sebastiano. E nesse CD é um CD mais livre, né? Onde eu estou buscando mais, embora a gente esteja trabalhando dentro de composições ou até mesmo dentro de idiomas, eu tenho tentado me desprender de não ter que reproduzir um idioma, mas sim registrar um momento, né? Então é um CD mais livre, onde a gente busca mais essa liberdade de tocar ali, de viver aquele momento, né? Aí acaba essas fugas que a gente tem das linguagens musicais no CD Uhum. são algumas vezes intencionais, outras nem tanto, né? Então a gente tem esse viés nesse CD, a gente busca uma liberdade ali
Talvez nesse CD seja registrado mais uma liberdade no sentido de poder tocar sem as pressões de ter que reproduzir um idioma, sei lá, alguma coisa assim. E por que que você colocou a maioria do nome das músicas com nomes de doces? De comida, né? É, Eu sou terrível pra nome, cara. Então, o nome que vem ali eu acabo dando, assim. ai, ai, você já é chegado num doce, né? Mas, Então, eu acho que é mais assim, o que vem na cabeça ali. Não penso uhum, muito na relação, acho que música e título, não. Acho que sou bem ruim pra título. Acho entendi. que o Então, que eu pensei nessa relação foi no meu samba Parece Com que eu queria, né? mas sobre isso, tem algo que eu gostaria também de trazer à tona. Na época que você estava gravando, né, que a gente estava finalizando nosso mestrado, o Diogo estava gravando o trabalho dele com o Luiz, né? E eu estava lançando o primeiro volume do Santoro, né? E a gente fez uma turnê na época, um pouco antes, na verdade, no meio do mestrado, né? A turnê na Europa, né? A gente tocou Santoro e essa, né? Face do Piano Brasileiro. Se Deus quiser, um dia a gente vai fazer novas edições desse trabalho, mas tem algo que aconteceu muito bonito, muito belo, quando o seu mestrado estava sendo finalizado, que foi a parceria, o conhecimento de Fernanda Kinderé, né? Essa pessoa incrível, maravilhosa, uma grande poeta. Já rimos muito com ela. Esperamos rir muito mais anos mais à frente. E eu gostaria, por favor, que você pudesse falar um pouquinho o que que a Fernanda, né, trouxe para você. Quem é a Fernanda Kinderé? O que que você pode falar, além, claro, do trabalho do Luiz, que te influenciou muito durante algum tempo? Eu presenciei, eu escutei tudo de primeira mão. Agora eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Me conta, o que que o Luiz e a Fernanda puderam trazer a você? A Fernanda Kinderé, ela é poeta, né? Escritora, atriz, e ela trabalhou muitos anos com sendo empresária de artistas, né? De nomes importantes da música brasileira. E eu conheci ela porque ela foi casada com o Luiz, essa, né? Ela foi a última esposa do Luiz, a que o Luiz ficou mais anos junto. Então ela tem muito da obra do Luiz guardado, muito do material do Luiz, porque ela tinha essa preocupação de guardar, né, para a posteridade. Então eu conheci ela no mestrado, eu fui atrás dela para conseguir um livro, que é o livro dela, que chama Um Olhar Azul sobre Luiz Essa, acho que é esse o nome. E ela escreve sobre o Luiz, a história dela com o Luiz. Eu queria esse livro, né, para dissertação. E aí a gente acabou se conhecendo. Eu mostrei as gravações do CD para ela, do projeto. E ela gostou muito, né, da forma de eu tocar. Ela lembrou muito o Luiz, até por como eu falei, naquela época eu estava muito influenciado pelos processos do Luiz, porque eu estava estudando Luiz, transcrevendo e tal. E aí a gente acabou virando parceiros, né, nessa coisa de manter a memória do Luiz viva, né, de eu tocar. A gente fez vários projetos. Agora na Sala Cecília Meirelles mesmo, em abril, a gente fez um concerto em homenagem ao Luiz, né, aniversário do Luiz, que foi agora em abril. Então a gente acabou tendo essa parceria, né? E ela hoje produz meus trabalhos assim, né? E a gente mantém a história do Luiz viva ao mesmo tempo que a gente produz coisas novas, né? A gente está trabalhando num projeto lindo agora do Luiz Essa novo, que é o Luiz Essa Sinfônico, com arranjos do Mário Adnet. Então, assim, a gente virou parceiro de produção, né? E a Fernanda é uma pessoa maravilhosa que a música me deu, né? Falo que agora ela é minha mãe adotiva. Fernanda é incrível. Fernanda, acho que se a gente pode definir Fernanda Kinderé numa palavra, é essa, ela é incrível. E, cara, tem tanta coisa para falar, porque foi muito engraçado. Aquilo que aconteceu com você com essa aconteceu comigo e com o Santoro, né? As intimidades que você teve, né, de poder fazer parte da família com a Fernanda, né, sobre o essa, eu tive com a Gisele Santoro aqui em Brasília, né, falando sobre Santoro. Então, eu só agradeço muito a Deus pelos momentos que nós tivemos para poder não só nós crescermos, né, como musicistas, porque eu acredito que se a gente não tivesse passado por esse por esse caminho, né, que a vida nos levou, a gente não teria crescido tanto. É a minha visão.
eu lembro de como a gente tocava, a nossa visão de mundo lá por volta de 2014, e nós crescemos muito. As nossas maturidades, elas permeiam diversas instâncias. Mas algo que me fascinou muito quando você trouxe a Fernanda também para a sua performance, foi o fato dela falar, declamar as poesias dela, né? Ou de poetas que tinham trabalhos referentes a datas comemorativas, como foi o aniversário de Brasília e companhia. Por que que você chamou a Fernanda? Porque eu achei algo que foi muito, muito belo, essa interação. Ah, no concerto de Brasília, né? No Isso, aniversário. isso. Que foi agora. Foi 22 de abril, né? Dia do meu aniversário, inclusive. É porque a gente queria fazer um concerto em homenagem a Brasília. E aí a ideia que eu tive era que a gente poderia juntar, então, a poesia com, com a música, mas sem ser aquela poesia cantada, né? A poesia falada. E aí eu lancei o desafio para Fernanda, ela topou, ela fez um poema inédito para Brasília, que é um poema muito bonito. E um amigo dela também, que é poeta, fez um outro poema também inédito. Então foram dois poemas inéditos ali, que a gente estreou na Casa Thomas Jefferson de Brasília. E eu acho que a palavra falada, ela é muito importante, né, para nossa sociedade, para nossa história, né? Então eu achei que essa junção seria muito interessante. Ao invés da palavra cantada, a palavra falada junto com a música instrumental. E foi muito belo, eu fiquei muito emocionado. Eu conheço já um pouco do trabalho da Fernanda como escritora, ela me deu vários livros, mas eu te falo que foi aquele momento, né, todo o contexto, né, o nível da performance, claramente, a qualidade de todos os músicos, do Di, Bruno, o baixista, do Bruno, foi assim, coisa, cara, sem palavras. Emocionou a todos e que venham mais, que venham mais momentos desses, que haja mais arte, que mais poesia. E, cara, uma carreira muito abençoada, muitos anos, né? Você é um guerreiro. Eu sei da tua luta, a gente está acompanhando aqui, eu digo que se você é um guerreiro e que hajam muito mais trabalhos e muitos mais concertos, vamos pedir a Deus que essa pandemia cesse, que esses conflitos internacionais cessem, para a gente poder voltar a produzir música de qualidade e, claro, música brasileira de qualidade. Né? Eu acho que algo que é ímpar no momento é a gente trazer uma nova perspectiva e visão de música brasileira. Né? O nosso país pede, eu acho que ele está carente disso, de não só de ter essas performances, mas de ter um tipo de música mais com mais cuidado, né? Que não seja só que se remeta a estereótipos. Nada contra essas que têm aos estereótipos e as convenções, mas a gente precisa de trabalhos mais originais como o seu. E eu quero muito ver você, ver o Di, ver o Bruno tocando de novo. E me conta, o que que você vai fazer a partir de agora em termos de trabalho e depois do doutorado? Você pensa em tentar juntar as coisas ou você ainda vai trabalhar a sua carreira de performer e trazer um pouco disso para a academia? Como que vai ser? O que você pode falar um pouquinho? Aí é uma pergunta difícil, né? Eu não tenho muito plano nesse sentido, não. Eu vou trabalhando por projetos, né? Meu projeto agora é terminar o doutorado, aí depois vem o projeto do Luiz Erça Sinfônico, e depois eu vou ver qual é o próximo projeto. Agora, eu gosto de pesquisar, né? Ser pesquisador de música, então eu provavelmente vou, após terminar minha tese, continuar minha pesquisa, né? Vou escrever, vou publicar e vou seguir nessa linha, né? E eu não sei se eu vou como, ou se vou um dia trabalhar na academia, né? Aí eu não sei ainda. Mas eu provavelmente vou continuar contribuindo como performance e como pesquisador, né? Escrever e publicar coisas sobre música. E eu acho que até as minhas performances também já são resultados da minha própria pesquisa, né? Eu sempre tento trazer essa, essa pesquisa para a prática, né? A minha pesquisa é sobre práticas, né? Uhum. Sobre processos. Então eu acabo reproduzindo muita coisa nas performances. Então eu não tenho assim planos ousados, mas eu vou de projeto em projeto. A gente teve ano passado o projeto Sebastiana, aí esse ano
terminar o doutorado, aí vai vir o projeto Luiz Essa Sinfônico, aí vamos ver para ano que vem qual é o próximo. A E gente vai sempre eu tenho certeza que vai ser uma linda homenagem para o Luiz Essa. Tenho certeza, Júlio. tomara. Tenho Tomara que a cer... gente consiga realizar o projeto inteiro, né? Que isso é uma coisa difícil às vezes, né? Que projeto artístico demanda muito dinheiro, né? É caro. Embora seja difícil os artistas ganharem bem, mas o projeto no todo é caro. Sempre, né? Sempre é assim. Meu amigo, para nós finalizarmos, eu queria te agradecer desde já a sua disponibilidade, todo o carinho que você teve para participar do PVM Podcast. E eu gostaria, para finalizar, eu sempre pergunto, né? Já é a segunda vez eu falo, eu sempre pergunto, é a segunda vez que eu pergunto. Tudo bem, né? Eu gostaria que você imaginasse se alguém, seja uma criança, seja um adolescente, ou até mesmo um adulto, que queira ser músico profissional e queira ser improvisador, o que que você gostaria de falar para ele? Quais são os caminhos? Quais são as sugestões que você gostaria de falar? Eu falaria para ele estudar tudo que ele puder de música, porque a improvisação ela é um resultado dos diversos conhecimentos, né? É uma soma. Então, não ter pressa, não pular etapas, né? Seguir acumulando conhecimento e prática diária, né? Todo dia um pouquinho, um pouquinho. E quando vê aquilo começa a fluir melhor com os anos. Tem gente que tem muito talento, né? São chamados gênios e fazem tudo com muita facilidade desde cedo, né? Aí eu não sei muito bem como explicar esses fenômenos, mas nós normais é um dia de cada vez, né? Absorve um conhecimento hoje, um amanhã e tal. E vai colocando a prática, né? É muito importante na música improvisada a prática. Tem que tocar, tem que se jogar, né? Tem que se experimentar. E também é ter menos cobrança, né? Se eu pudesse no início da minha carreira, da minha vida musical, de formação, ter tido menos cobrança, teria sido mais fácil, teria sido melhor, acho que eu teria aproveitado mais, teria até desenvolvido mais. Eu acho que precisa ter menos cobrança nesse sentido, né? Porque nós temos a impressão de que o performance é um cara perfeito, né? É um robô que senta ali e toca, mas a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, não precisa ter uma cobrança exagerada. Eu acho que isso é importante. Não precisa Nós diminuir. sabemos, nós sabemos o quanto nós somos imperfeitos, nós sabemos. Eu E acho que é isso. E você gostaria de dar alguma palavra inspiradora para as pessoas acerca daqueles que querem seguir a carreira de músico? O que você gostaria de falar para eles? Cara, você quer seguir a carreira de músico, tem que ter muita resiliência e, como posso dizer, e saber bem com o que você quer trabalhar. Porque música, né, tem muitos setores, né? Então, às vezes é mais fácil você se especializar em uma coisa, até para conseguir ter um retorno, né? Porque a vida de músico é uma vida, a vida de artista em geral, né? Mas como a gente está falando de músico, é uma vida um pouco que tem mais a ver com paixões do que com estabilidade, né? É uma vida muito instável. Então, para você que quer ser músico, você precisa ser um apaixonado mesmo, assim. Saber que você vai ter uma vida bem instável, na maioria das vezes. Não sei se é bem um incentivo, não, mas Mas, claro, toda dose de realidade também é um incentivo, né? Eu acredito que para muitos isso vai fazer sentido e vai ecoar, né? É importante, né? Quem dera eu tivesse um pouco mais dessa percepção quando fosse mais novo, e acho que tudo isso que você trouxe também ecoa em mim. Acho que se eu tivesse cobrado menos, eu tinha performado mais, eu tinha crescido, né? Mas como o passado, ele pertence à nossa memória, e hoje a gente tem, graças a Deus, uma visão um pouco mais madura do que as coisas devem ser, eu acho que tudo isso são elos, né?
que somam a nossa psique e as nossas escolhas hoje. E eu espero que venham novas paixões, novas obras, novos CDs, e que o povo brasileiro ainda possa te escutar muito, meu amigo, por muitos anos, tá? Muito obrigado, Diogo, mais uma vez. Opa, Pessoal, abraço a todos. E abraço a parabéns todos. pelo projeto, né? Continue. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Se Deus quiser, a gente vai criar um espaço para trazer não só os músicos, mas também para que as pessoas compreendam que música se faz também dia a dia, do novo a novo e também do contemporâneo, né? E, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o segundo episódio do PVM Podcast. Muito grato pela presença de vocês. Deus abençoe a todos e uma linda semana. Um abraço. Obrigado.